o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Massac, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, esse aqui é mais um episódio do Se Aposenta Podcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno Arcari, especialista em direito do trabalho. Obrigado pelo especialista, hein? Valeu. A ideia é trazer as principais dúvidas trabalhistas que têm relação com o direito previdenciário também. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu escritório, do seu trabalho e como que nós nos conhecemos. Eu vou acrescentando, se eu achar que falta alguma coisa. Bom, eu sou Bruno Arcari, prazer. Sou advogado desde 2009, tenho meu escritório desde aquela época. Hoje, nosso escritório é muito focado em direito trabalhista e empresarial, então a gente atua nas duas frentes, tanto do próprio trabalhador quanto da própria empresa, quando necessário. E estamos buscando especialização em acidente também. Em acidente na esfera trabalhista, porque na esfera previdenciária é você que cuida para mim, porque eu deixo tudo para você. E a gente se conheceu, se não me falha a memória, acho que foi em 2006 ou 2007, lá no escritório do Davis. Sim. Lá na 9 de julho, lembra que você... É estranho vendo você falar sério assim, porque eu sei que você não é, mas continue, vai lá. A gente se conheceu lá, na verdade eu já trabalhava lá com o Rafael, né? E você chegou depois. Era estagiário de primeiro ano. Você era de primeiro ano naquela época? Sim. Pô, eu não lembrava. Entrei no primeiro semestre. Legal. Que sorte, hein? No primeiro semestre consegui um estágio. Olha, hoje em dia, então, nem se fala. E aí a gente se conheceu lá, depois de um tempo você acabou saindo antes do que eu, né? E depois de, não sei o que lembro que aconteceu, também acabei saindo. E aí... mas tem uma parte importante, que o Bruno foi meu professor, assim, de processo civil, né? O processo físico, né? Naquela época... Você lembra como que você me ensinou? Lembro, naquela época a gente ia lá pro fórum, encostava a barriguinha no balcão, pegava um processo, falava, dá o processo mais antigo que tem aí. Não tinha máquina fotográfica ainda. Não tinha. Não tinha, era tudo na fichinha, lembra? A gente carregava aqueles bolos de ficha desse tamanho assim, que era pesado pra caramba carregar na mochila, né? E aí subia lá no Fórum Central, desde o último andar. Só que a gente fazia o contrário. Você lembra que eu te ensinei naquela época, né? Como todo mundo subia pra vir descer, né? Que é mais fácil descer, a gente ia de baixo pra cima. Porque na hora que o fórum liberava, 1h da tarde, todo mundo pegava o elevador, ia pro último andar e vinha descendo. A gente ia de escada pra subir pra pegar as varas vazias, o contrafluxo, claro. A hora que começava a ficar mais ou menos cheio, a gente falava, bom, agora é hora de parar pra almoçar. E parava pra almoçar e voltava só no final da tarde. Conta mais ou menos como que era, só pro pessoal entender. O andamento do processo era feito no balcão. Era feito tudo no balcão, Na verdade, a gente tinha que fazer o acompanhamento. O próprio fórum também fazia tudo em fichinhas. Não sei se você lembra. Você lembra que cada um tinha fichinha, ele consultava tudo isso. E a gente tinha que ficar muito em cima para ver se o processo andava com uma certa celeridade. Porque, às vezes, estava lá uma petição para ser juntada, para mandar para o juiz despachar e ficava esquecido na fila lá. E eram burocracia. E eram aquelas pilhas e pilhas e pilhas gigantes, né? Então, a gente tinha que fazer um acompanhamento meio que semanal de todos os casos para ver se a gente conseguia dar andamento com mais rapidez em tudo que a gente tinha interesse, né? Os que a gente não tinha interesse, esquecia, deixa lá. Só perguntava como é que tava. Estagiário de primeiro ano, não entendia nada. O Bruno chegou e falou, vem aqui. E aqui no balcão do fórum, abriu um processo, falou, essa aqui é a capa 1. Página 1 é a capa. Esse aqui é a petição inicial, despacho inicial. Explicou tudo, né? Citação, contestação, réplica, e aí vai. Como que acelerava o processo no cartório. Você tinha que sempre ser simpático, né? Chegar no cartório, você lembra como é que era? Oi, bom dia, pessoal, boa tarde, aí como é que vai? Lembra que uma vez, não sei se você já estava lá no escritório ou não, lá no Davis, a gente cantou parabéns lá no 12ª, você lembra? Que a gente chegou com bolo, com refrigerante, com tudo, lembra? Eu lembro até o nome do cartorário. Seu Mariano, né? Seu Mariano, acho que era... Bom, eu não lembro, só lembro que eu chamava ele de Santista, porque ele era Santista mesmo, né? Eu chamava ele de Santista. Mas é isso, aquela época o que contava muito era a gente ter o contato, assim, próximo com o pessoal que cuidava dos processos para facilitar. Então, era muito isso. Hoje em dia, acho que esfriou essa parte porque você cobra por e-mail, por telefone, você vai no fórum, são aquelas varas todas centralizadas, um monte de vara num cartório só, mudou bastante, né, hoje em dia. E aí depois você ficou lá até
Eu não lembro até que ano que eu fiquei lá, mas eu acho que eu fiquei lá até eu me formei em 2008, então eu fiquei lá acho que até 2007, mais ou menos. E de lá eu acabei saindo por algumas razões, né, que, enfim, épocas, escolhas da vida. E aí voltei a trabalhar com meu pai um tempo e eu falei, não dá para trabalhar com meu pai mais, eu preciso continuar na área jurídica. Aí eu falei com você e você estava trabalhando no Almeida Advogados. Sim, como estagiário do terceiro ano. Acho que já era, se era do segundo ou do terceiro, eu não lembro. E aí você conseguiu para mim lá para trabalhar lá com o Dr. Fábio Macou, lembra ele? Fábio Macou. A gente trabalhava lá no setor de cadastro, publicações, um monte de coisa. E eu lembro que até essa época, acho que era 2008, a gente não tinha tanto contato com a parte técnica do direito. Não, ainda não. Era sempre a gestão de processos, né? Especialmente lá no Almeida, a gente fazia muita gestão, né? A gente não trabalhava fazendo prazo, essas coisas não. A gente fazia todo o controle, porque... E quando que você abriu seu escritório? Depois você advogou para outros escritórios? Depois de lá eu saí, fiquei um tempo num escritório chamado Manesco, fiquei lá bastante tempo. Depois daquela época, o contrato da Manesco se encerrou com a Telefônica me chamou para trabalhar na Telefônica. Da Telefônica eu fiquei 1 ano, não deu nem 1 ano, na verdade, deu um pouco menos de 1 ano. E aí eu fui abrir meu escritório. Então, eu abri meu escritório eu me formei em 2008, abri meu escritório no começo de 2010. Fiquei 1 ano como advogado mesmo na Telefônica e depois no começo de 2010 abri o escritório. E você sempre gostou da área trabalhista, né? Sempre. Sempre falou sobre isso. Eu acho que, assim, a área trabalhista ela é muito dinâmica. Ela é um pouco diferente do processo civil como um todo, até do próprio processo previdenciário, judicial, né? Porque a trabalhista, ela acontece ali na audiência. Então, o advogado tem que estar muito antenado, tem que estar muito esperto, tem que pegar as coisas no ar. Né? É super dinâmico. A audiência, eu diria que na esfera trabalhista, a audiência 90% do processo é o que acontece ali. Tá. E explica um pouco o que é essa audiência, como que se chega até essa fase. Quando você... Bom, a primeira coisa que você faz é protocolo o processo, né? Então, vem um cliente até seu escritório, você conversa, vê o que ele está postulando de direitos. Às vezes, os clientes falam umas coisas que não tem direito, mas aí você explica para ele, não dá e tal, não sei o quê. Protocolo o processo e hoje em dia, o processo, desde aquela época, na verdade, também já era assim, a primeira coisa acontece tudo na audiência. Então, você protocolou o processo, ele já sai automaticamente uma data de uma audiência. Tem varas que marca para 1 mês e meio, tem varas que marca para 3, 4 meses, aí depende de cada vara, né? Só em São Paulo são 90 varas no Fórum da Barra Funda, 20 na Zona Sul e 20 na Zona Leste. Então, são muitas varas e marca variada. E no dia da audiência é onde acontece tudo, porque a maioria das audiências... prova oral, né? Que o direito trabalhista é muito importante. Que é o mais importante. Eu diria que é o mais importante de todos. Lógico, tirando casos quando envolve alguma doença, alguma outra questão, o resto é tudo prova... Direito material. Isso. Só para explicar, seria o direito, a prova documental no trabalhista, ela serve, só que não tem tanta força quanto, por exemplo, no direito previdenciário. Isso. No direito trabalhista, por exemplo, você está pedindo horas extras, a empresa apresenta os cartões de ponto tudo certinho, que a gente sabe que, infelizmente, acontece às vezes a manipulação dos cartões de ponto. Se você tiver as testemunhas que comprovam que aqueles horários não estão certos, o juiz vai dar o horário que você realmente trabalhava. Então, assim, não é que a prova documental não tem validade, tem, mas a prova oral tem muito... Né? Testemunhal e o próprio depoimento pessoal tem muito mais peso do que a própria prova documental. Lógico que, em termos de documentos, comprovantes de pagamento, transferência em conta, essas coisas, é documento e não tem o que dizer. Mas com relação a, às vezes, um dano moral, uma pessoa ter sido maltratada, ou trabalhou mais em horas extras e tudo mais, o que manda é a prova testemunhal. E aí, geralmente, depois da audiência, encerrada a audiência, o juiz dá prazo para a empresa se manifestar, ou para nós também nos manifestarmos, quando eu estou pelo reclamante, te apresenta a manifestação e já vai para a sentença. Então, assim, é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que um processo comum, né? Tanto na área previdenciária quanto na área civil. Porque, às vezes, em coisa de 6 meses, você pode ter uma sentença num processo trabalhista. Sim. Entendeu? Por isso que eu acho que acho mais interessante. Não que eu não goste dos outros processos, eu gosto. Sim. Mas eu acho a área trabalhista, nesse aspecto, bem mais legal. E aonde você acha que o direito trabalhista e o previdenciário se conectam? Onde que eles andam juntos? Eu, por exemplo, eu acho que andam juntos principalmente porque se trata de direito social do trabalhador. Então, sempre que se fala em direito do trabalhador, tem direito trabalhista e previdenciário. E aí já entrando na parte técnica de auxílio acidente,
reconhecimento de vínculo. Eu diria que a área trabalhista e previdenciária se conversam muito. Hoje em dia, numa questão que também se fala demais, em reconhecimento de direitos como o salário por fora, que em algumas áreas, construção civil especialmente, tem muito salário extra-folha, e isso impacta nos recolhimentos do INSS, impacta no valor da aposentadoria, impacta em tudo. Então, reconhecimentos de direitos que não estavam... Por que impacta? Explica isso. Porque o salário de carteira do pessoal da construção civil gira em torno de R$2.000, tá? Uhum. E o que ele recebe de fato, que é o que dá depositado na conta, é algo em torno de 4, às vezes R$5.000 por mês. E o impacto na área previdenciária vem justamente nisso, porque o recolhimento que é feito pela empresa para fins de aposentadoria, de eventual afastamento por auxílio-doença ou um auxílio-acidente, é sobre R$2.000, sendo Sim. que ela deveria ter recolhido sobre 5. E é importante dizer que na esfera previdenciária, o recolhimento para a Previdência Social, ele é obrigatório por lei sempre que houver atividade remunerada. Então, é por isso que deveria ter recolhimento previdenciário, mas não tem porque geralmente esse tipo de trabalho é informal. É informal. Na verdade, o que eles falam que é a tarefa produção, eles passam de maneira informal, né? Deixa só o salário de carteira registrado. E aí o trabalhador acaba sendo prejudicado porque não tem recolhimento previdenciário. E aí, consequentemente, não tem tempo de contribuição, não está elegível para pedir algum benefício. E também impacta no valor, né? Porque uma coisa é você recolher sobre 2.000, outra coisa é você recolher sobre 5, né? São duas coisas bastante, né? Bastante. E eu acho também que com relação à questão de doenças, né? Trabalhista e previdência conversam muito. Então, ou se um eventual acidente, ou uma própria doença mesmo que ela pode adquirir dentro do trabalho, né? Uma questão que sempre é levantada, se algum cliente que... Geralmente eles confundem bastante, né? O direito trabalhista com o previdenciário. Acho que a principal confusão vem da periculosidade e insalubridade. O trabalhador que recebe periculosidade e insalubridade, automaticamente ele entende que tem direito ao enquadramento de atividade especial, que é o que acrescenta tempo na esfera previdenciária. E não é, né? Não. A insalubridade e periculosidade, explica um pouco o que é Sim. isso. Na verdade, acrescenta não... acrescenta tempo porque a cada 1 ano de trabalho é 1 ano e 3 meses, Para né? homem, 40% a mais. 40%. E para mulher, 20% a mais de tempo. Não, a periculosidade, ela geralmente incide quando você trabalha com perigo, vamos dizer assim. Por isso que é periculosidade. Dá um exemplo de uma profissão. Vigilante, mas vigilante armado. Vigilante sem arma não configura uma atividade perigosa. Policial militar é uma atividade perigosa. Escolta armada, atividade perigosa. Então, todas as atividades que põem em risco a vida do trabalhador... Um outro exemplo que eu acabei de lembrar, aqueles caras que ficam fora do prédio limpando as janelas, sabe? Pendurado na cordinha, atividade perigosa, entendeu? Então, todas as atividades que põem em risco a vida da pessoa é uma atividade perigosa. Uma atividade que tem risco de explosão, por exemplo. Também atividade, na verdade... Caminha entre periculosidade e insalubridade. Isso, você tem que ver. Se for o risco de explosão, é periculosidade. E se você mexer, por exemplo, com materiais inflamáveis... Inflamáveis é perigoso, mas mexer com óleo, graxa, aquelas outras coisas, você tem direito a receber insalubridade. Dá alguns exemplos de profissões que têm insalubridade. Insalubridade? Pessoas que trabalham no hospital, que estão em contato com agentes nocivos no ar a todo momento. Pessoas que trabalham em fábricas de motores, né, que mexem na parte de óleos, graxas e afins. Pessoal da construção civil também se considera atividade insalubre por conta da questão da poeira, do barulho, né, de às vezes mexer com aqueles cimentos que tem produtos cal e outras coisas mais. Profissionais... Posto de gasolina também. Posto de gasolina. Profissionais de limpeza também. Sim. Profissionais de limpeza que trabalham limpando grandes ambientes com cloros, tudo mais também tem. Ixi, a lista é enorme. E aí a grande diferença é que no direito previdenciário não é automático, só porque o trabalhador recebe insalubridade ou periculosidade, isso não é reconhecido na Previdência Social como atividade especial. Por quê? Porque a legislação previdenciária diz que precisa comprovar efetiva exposição. E aí que entra aquele formulário PPP, que é o documento que descreve as atividades, descreve os agentes nocivos, enfim. Então, na trabalhista vai ter a perícia constatou, pau na máquina. Muitas vezes o LTCAT, né, que é o laudo técnico, serve para a esfera
previdenciário. Ah, serve também? Sim, serve. Aí pode até meio que substituir o PPP, então. Também. E o PPRA, que é o Programa de Prevenção a Riscos, né? Riscos ambientais. Isso tem bastante no trabalhista também. Isso tem bastante. Mas assim, quando a gente vai para a esfera quando a gente vai para a esfera judicial no processo de trabalho, tirando algumas questões que já estão na ANR, agora eu esqueci o número, mas tem uma ANR que trata disso, tirando essas profissões que estão na ANR, só através de perícia. A perícia vai constatar e acabou. Aí a perícia E aqui muitas constata. vezes o laudo dessa perícia ajuda também no processo previdenciário. Para comprovar atividade especial. Ah, legal. Isso eu não sabia. Isso é bom e saber. Aí isso acrescenta tempo de contribuição. Para mulher 20%, para homem 40%. Ou seja, ele acaba se aposentando mais cedo, Sim. com menos idade. Mas é bom lembrar que tem que ter 2 processos, né? O trabalhista e o previdenciário. É por isso que trabalhista e previdenciário andam juntos. Exatamente. Tá vendo? Por isso que acabam... Por isso que você está aqui. Tá certo. Você não falou da marmita, né? Quando a gente comia lá na Almeida, né? Conta. Pode contar. Fazendo um break aqui rapidinho. Não só na Almeida, acho que foi no Davis também. É que no Davis sua marmita não vinha tão separadinha, bonitinha não, né? Que como todo bom estagiário que a gente ganhava pouco, né? Tava lá para aprender. Esse era o nosso intuito. Apesar de a gente estar aprendendo até hoje, né? Sim. Mas normal. E toda vez que a gente ia almoçar, eu sempre falava, ô, japonês sortudo, hein? Porque ele vinha com os potinhos da marmita, tudo separadinho. Era assim, vinha o arroz e a mistura num potinho, no outro vinha o feijão, onde ele misturava com a água para esquentar e o feijão ficar com caldo. Era pro arroz não ficar seco. No feijão não ficar seco. Junto com o arroz, e o outro da saladinha. Isso quando ainda não vinha a frutinha cortadinha bonitinha, ainda depois de sobremesa, entendeu? A minha lá, a moça lá de casa fazia, jogava tudo num pote, só vinha tudo misturado e eu ainda roubava o seu feijão. Dividia. Eu roubava o seu feijão, lembra que eu roubava o seu feijão? Eu lembro disso. Mas foram bacana bons tempos. Lembrar disso, né? Foram bons tempos. De estagiário, hoje você com seu escritório, eu com o meu. Você e parceiros ainda, né? Quantos anos já? Cara, eu acho que tem mais de 15 anos, né? 2006, fazer 7 anos que eu te conheço. Eu não lembro exatamente o mês, mais ou menos. Depois eu vou até ver se eu consigo descobrir. Mas vai fazer uns 17 anos já, né? 2006 pra cá. Porque você entrou na faculdade em 2005. É isso aí. OAB em 2009, você tirou... A minha OAB em 2008. Saiu em 2009, né? Mas fiz a prova em 2008. E a minha já foi pra 297. A minha é 286, até que foi pouco ainda. Hoje já está em... 400 e lá vai pedrada. Acho que 440, eu acho. 440. Haja advogado, hein? Nossa. Na verdade, haja cliente, né? Mas eu vou falar uma coisa, aproveitando nesse parêntese. Essa leva nova que está se formando e tudo mais, o pessoal tem que entender que é atender o cliente com proficiência. Tem que ser profissional. Todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, é claro. Longe disso, eu não trabalho de graça, apesar que eu faço vários trabalhos de graça, e você sabe. Mas tem que ser muito profissional. Não é só porque você acabou de se formar que você vai fazer um negócio de qualquer jeito. Então, tem que ser bem... E às vezes muitas pessoas vêm me procurar perguntando, o doutor tá falando certo, tá? Eu falo, orienta a fazer assim, orienta a fazer assado, para que, enfim, pensando no direito do trabalhar, entendeu? Quando as pessoas vêm me procurar. Sim. Tem que ter a parte técnica, mas tem que saber falar a linguagem do cliente, né? Sim. Tem que saber. Entender e descrever corretamente, né? Senão prejudica lá na frente. Bacana. Voltando para as principais dúvidas, uma que sempre me perguntam também é reconhecimento de vínculo. Acho que para você também. Reconhecimento de vínculo empregatício é diferente na esfera trabalhista da previdenciária. É muito diferente, né? Porque na trabalhista a gente precisa provar 4 questões apenas. No trabalhista. A gente precisa provar a pessoalidade, a não eventualidade, onerosidade e subordinação. Ou seja, se o seu trabalho que você está prestando hoje é você que tem que fazer, você não pode colocar uma outra pessoa no seu lugar. Se você tem os dias fixos para ir, e é mais que 3, 4 vezes por semana. Se você responde... Essa é a habitualidade. A habitualidade. Então vamos lá, a pessoalidade tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Eventualidade, você tem que ir pelo menos de 3 a 4 vezes por semana ou mais, e tem horário para entrar e horário para sair. Subordinação, você cumpre ordens de alguém, tá? E onerosidade, você recebe. Provando esses 4
Esses 4 requisitos na esfera do trabalho é reconhecido o vínculo. Independentemente se for por prova documental ou por prova testemunhal. Ou por prova testemunhal. Em regra, quando a gente fala de reconhecimento na esfera trabalhista, documentalmente falando, hoje em dia a gente tem as mensagens de WhatsApp, né, que ajudam bastante. Fotos, né, às vezes as pessoas acabam tirando fotos com uniforme e outras coisas afins. E o principal de todos, extrato bancário que comprova o pagamento mês a mês. É isso. De prova documental, em regra, a gente tem isso. O resto é prova testemunhal mesmo. Na parte previdenciária, o que eu vejo muito é que, às vezes, há o reconhecimento na esfera trabalhista, tem o juiz homologando o vínculo trabalhista reconhecendo, mas se não tem prova documental, não serve para a esfera previdenciária, ou seja, aquele vínculo que está no extrato de contribuições, no CNIS, ele não vai ser reconhecido porque só existe, por exemplo, prova oral, prova testemunhal. Então, se não tiver documentos, por exemplo, cartão de ponto, extrato, comprovando o termo de pagamento. rescisão contratual, ficha de registro de empregado, a esfera previdenciária não reconhece. Mas nem com extrato você não consegue brigar para reconhecer? Por exemplo, tem um extrato mensal do pagamento todo mês para a pessoa. Prova. Mas uma prova só. Exatamente. Precisa ter um conjunto de provas que convençam o juiz. Entendi. Na parte previdenciária. Na trabalhista esse ponto, às vezes até sem documento nenhum, sem nada de documento, mas se tiver uma prova testemunhal muito forte, você consegue reconhecer o vínculo, independente de qualquer tipo de documento. Às vezes você consegue. Já na previdenciária é bem diferente, então. Isso eu não sabia. Isso infelizmente, é assim, né? Porque vários clientes chegam com a sentença trabalhista, homologatória, às vezes, e infelizmente o juiz não aceita. O INSS, muito menos, né? A esfera administrativa acaba passando por cima. Não aceita, a gente entra com a ação. Se não tiver prova documental, nem vale a pena. Não reconhece o vínculo e, consequentemente, não entra como tempo de contribuição. Entendi. Isso eu não sabia, não. Inclusive, eu tô com um caso lá que eu preciso passar para você, então eu preciso conversar melhor com a pessoa. Ela não tem todos esses documentos, não. Cópia integral do processo trabalhista para localizar algum documento. Entendi. Isso é bem importante. Já na trabalhista é um pouco diferente, mas previdenciária é mais... É por isso que eu faço trabalhista e você faz previdenciário, tá vendo? E o contrário? Se um vínculo reconhecido na esfera previdenciária, já aconteceu isso? Não, nunca aconteceu. De vir reconhecimento de vínculo na previdência e depois a gente vir discutir na trabalhista. Existindo a contribuição, automaticamente tem um vínculo. Já tem um vínculo. Não, isso nunca aconteceu até mesmo porque na previdência, na verdade, você tem um prazo maior para você entrar com a ação, né? Na trabalhista, você tem 2 anos após o término do trabalho. Então, às vezes, se você for discutir na previdência direta em vez de discutir na trabalhista primeiro, você já prescreveu, na verdade, você decaiu o direito de discutir ela na esfera trabalhista. Não, na realidade, na esfera previdenciária pode ser um vínculo super antigo, mas para comprovar você apresenta os documentos, carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, termo de rescisão contratual, ou entra mesmo com uma ação declaratória para reconhecimento do vínculo, mas pode ser vínculo antigo que eles reconhecem. Então, coisa de um vínculo de 20 anos atrás... Se comprovar o vínculo é no momento do pedido da aposentadoria. Aí, às vezes, nesse caso, se você ficou de receber alguma questão lá de um trabalho que você fez no ano de 2000, você já não pode mais discutir na esfera trabalhista. Então, eu nunca peguei isso. Nesses 10, 11 anos... Nossa, 11 anos já. Esses 11 anos de escritório, isso nunca aconteceu comigo, não. De vir primeiro da previdência para depois do trabalho. Sempre foi ao contrário. A gente acontece bastante. Reconhecimento de vínculo trabalhista e infelizmente não é reconhecido. Passando para outro assunto também, que me perguntam bastante. Auxílio acidente. Explica um pouco como que funciona o auxílio acidente na esfera trabalhista. Antes disso, só explicar. O que é auxílio acidente? É o auxílio na esfera previdenciária que deixa alguma sequela, algum acidente que ocorre com o trabalhador que deixa alguma sequela definitiva. E essa sequela definitiva vai ser indenizada pela forma do auxílio acidente, o que é diferente de auxílio doença. Auxílio doença é incapacidade total e temporária. E também diferente da aposentadoria por invalidez, que é incapacidade total e permanente. Então, auxílio acidente tem natureza indenizatória e é para sequela definitiva. E na trabalhista, explica um pouco. O auxílio acidente na trabalhista, na verdade, ela gera 2 direitos, né? Porque quando a gente fala de um auxílio acidente, o próprio nome já fala acidente, né? Foi algum acidente que você sofreu dentro da sua empresa e geralmente fica uma sequela. Então, um dos casos corriqueiros que acontece com o pessoal que trabalha na construção civil
muito acidente com serra, acidente com maquinário, acontece muito. Então, às vezes o cara perde um dedo, corta um pedaço do dedo, ou quebra a mão e perde o movimento da mão, né, como um todo. Então, assim, na esfera trabalhista, nós temos 2 tipos de indenização para auxílio acidente. O auxílio acidente com dano moral para reparação do dano estético. Então, às vezes a pessoa perdeu o dedo num acidente. O Lula perdeu o dedo. Na época, com certeza, deve ter processado, ele recebeu uma indenização por dano moral e dano estético para fazer uma prótese do dedo. Isso contra a empresa. Contra a empresa. Nada contra... Porque o INSS é o que você explicou, né? Que é o que você entra e pede e recebe 50% do seu salário. Na trabalhista vai até 75%. Então, a gente tem 2 coisas para buscar na trabalhista. Primeiro, a reparação por dano moral, que envolve o dano estético como principal fator, e um dano material. Como você tem um dano permanente, né, e parcial, você tem direito, perdeu capacidade de trabalho. Então, vamos pegar uma pessoa que num acidente perdeu um braço. Ele não consegue trabalhar mais como uma pessoa que tem 2 braços. Isso a perícia vai constatar qual foi a perda da capacidade de trabalho dele. E com base nessa perda de capacidade, a empresa tem que pagar uma pensão mensal e vitalícia até ele inteirar 75 anos de idade. Então, nesse caso, hipoteticamente falando, se o perito falar que a perda foi de 40%, a empresa vai ter que pagar 40% do salário dele até ele fazer 75 anos de idade, contados da data do acidente. Então, se ele se acidentou com 35, ele vai receber esse benefício por 40 anos. E aí vira uma briga judicial. Das que eu gosto. Essas são as que eu gosto. Essas geralmente são as que eu gosto. Porque a empresa sempre quer tentar discutir que a culpa foi do trabalhador, mas 95% dos casos as empresas não têm os equipamentos de segurança necessários. Até hoje eu não vi uma empresa que tem toda a segurança necessária. Não vi. Então, geralmente, é lógico, às vezes acontece também do trabalhador ter sido desatento, mas faltou alguma questão. Sim. Então, na trabalhista, no auxílio acidente, a gente pleiteia geralmente isso. Em decorrência do acidente, um dano moral estético, né? Uma reparação do dano moral estético. Isso se não advir morte, né? Que aí o dano moral é bem mais pesado. E uma pensão vitalícia, levando em consideração a percentual da perda da capacidade que ele teve. Aí depende da perícia. Eu sempre peço o máximo possível, mas de acordo com a tabela da SUSEP, mas aí quem vai falar é o perito, não tem jeito. Eu achei interessante, eu lembrei que agora, no direito trabalhista, você não pode pedir fazer todo e qualquer pedido. Sim. Que você, se você sucumbir, né, se você perder o pedido que você fez e não ganha, o juiz não deferiu, você paga a sucumbência. Paga a sucumbência para a parte contrária. Então, isso foi na reforma de 2017, né? Uhum. Então, desde a reforma, você tem que... Os advogados trabalhistas como um todo são mais cautelosos agora. Então, eles pedem mais certo. Então, você sentiu diferença na prática? Senti bastante diferença. O número de reclamações trabalhistas, se você viu, o número historicamente caiu demais. Porque às vezes acontecia muito, e a gente ouvia falar isso muito, o pessoal assim, você trabalhou lá, vamos entrar qualquer coisa aí. Quem sabe a gente não arranca R$1.000 da empresa? Então, isso tinha muito disso, muito. E reduziu bastante quando veio a reforma. Então, aliás, eu enxergo isso como uns bons olhos. Tem gente que não, mas eu achei que tornou mais justo. Também, né, o judiciário. E tornou mais justo também, né? Porque às vezes se evita ações que não teriam. Entendeu? Eu acho, na opinião pessoal. Mas posso dar opinião pessoal aqui? Posso, claro. né? Então tá bom. Vai que eu não posso, né? Então tem que perguntar. Mas isso também não tirou o direito dos trabalhadores. Não, em hipótese alguma. A gente só... eu só explico o direito para o cliente. Inclusive tem um caso muito interessante que o cara veio e falou assim, doutor, ele trabalha numa empresa de locação de gerador. Eu trabalho, fico virado noite e tal. Eu falei, cara, você é louco, meu. Porra, desculpa, palavrão, mas eu vou falar. Eu não acredito em você. Eu falei, não, doutor, eu fico. Tem final de semana que eu durmo 2 horas. Eu falei, não, cara, você tá mentindo pra mim. Que é isso? É sacanagem. Não. Eu falei, eu só vou entrar pedindo essas horas que estão falando se você me arrumar uma foto de um cartão de ponto seu. Ele trouxe um cartão de ponto, cara. O cara trabalhava, sei lá, 280 horas no mês. Aí eu entrei pedindo, justamente por conta dessa questão da reforma trabalhista. Não ia entrar pedindo sem ter uma prova um pouquinho mais concreta. Não tinha todos os cartões, mas a gente conseguiu a empresa juntou e tinha, nossa, uma caralhada de horas extras não pagas.
E qual Muitas. foi o desfecho? Você pode Ganhei. falar? A gente ganhou sim, não, porque a empresa ela não pagou nem as horas extras corretamente e nem o intervalo interjornadas. Porque assim, quando você trabalha um tempo maior, você tem que ter 11 horas de descanso entre você sair do seu trabalho e voltar de novo. Sim. Então, vou explicar num português fácil para as pessoas entenderem. Se hoje você trabalhou até a meia-noite, porque seu trabalho precisou e tal, não sei o quê, você só pode assumir o seu trabalho amanhã a partir das 11. Você não pode voltar antes. Se você voltar antes, a empresa tem que te pagar um adicional, além das horas extras já, que é o adicional interjornadas. Então, essas horas a mais, se você, nesse caso, saiu meia-noite, só pode voltar às 11, você voltou às 8 para trabalhar no dia seguinte, você trabalhou 3 horas a mais. Essas 3 horas contam como interjornadas, a empresa tem que pagar pelo dobro do horário. Então, a gente ganhou. A gente ganhou porque se a empresa fosse pagar tudo que tinha que pagar, o cara ia ganhar salário de juiz quase. É por isso que você tá rico agora, você não viaja. Não, eu viajando? Eu não tava viajando, não. Não, mas essa ação foi... Eu tomei muito cuidado para entrar, mas foi uma ação legal. E aí, tinha muitas horas. Muitas. Eu não acreditei quando o cara falou. Eu falei, porra, você é Highlander, hein, velho? Trabalhar assim, olha, você é Highlander, cara. E o cara trabalhou mesmo, viu? Você via lá o cartão de ponto dele, tinha final de semana que ele dava entrada na sexta-feira às 8 da manhã e só voltava segunda-feira às 2 horas da manhã. Direto. E a audiência deve ter sido do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto. Travada, truncada e brigada. Você já assistiu alguma audiência minha, Vanessa? Já, né? Já. O Bruno adora audiência. O Bruno, ele comanda a audiência. Né? Você lembra que... comanda mais ou menos, né? Às vezes ele toma uma bronca do juiz. Fala... Quase sempre. Mas estamos lá pra isso, né, Bruno? Eu te falei que uma vez que o juiz... Eu falei que o juiz estava me fazendo de palhaço, né? Te falei, você não lembra do que eu comentei? Teve uma audiência que eu tava lá, brigando lá, pra provar e tal. O juiz falou, indefiro. Eu falei assim, excelência, faz o seguinte, o senhor tá me fazendo de palhaço, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, você não quer deixar? Então, conduz a audiência sozinho. E ia levantar pra sair da sala de audiência. Não, doutor, veja bem. Eu falei, não, eu tô aqui perguntando coisas pertinentes, você tem que garantir meu direito. Eu sou advogado, o senhor tem que fazer as perguntas. Se o senhor não quiser fazer, tudo bem, então coloca na ata e fala que você não quer fazer, que no tribunal com certeza eu vou derrubar essa sentença. Aí, depois que eu dei esse show, ele começou a constar na ata o que aconteceu depois. Eu perdi a ação, recorri, o que aconteceu depois? Lógico. O juiz do tribunal anulou o processo e mandou voltar para ele responder todas as perguntas que eu queria fazer. Então, eu acho que a gente tem que, na audiência trabalhista, que foi o que a gente falou no início desse podcast... esse dinamismo. É o dinamismo. E você tem que saber se portar, não tem essa. Se você tiver que enfrentar o juiz dentro do seu direito, você tem que enfrentar, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não. Bom, tem outros temas também que eu gostaria de abordar, mas para esse episódio não ficar tão longo, eu acho que cabe outro convite para você voltar e para a gente falar de outros temas, por exemplo, burnout. Burnout é interessante. É uma doença mental. Sequelas pelo Covid também. Essa é bem interessante. A gente também vai falar um pouquinho sobre MEI, né, cara? MEI também é importante, que é o microempreendedor individual. Que estou recebendo várias perguntas sobre isso, como é que funciona os direitos, que a pessoa é MEI. Acho que é bem interessante também. E uma questão que ainda continuo perguntando muito, auxílio maternidade. Também. O pessoal tem muitas dúvidas sobre auxílio. A pauta do próximo convite. Dessa vez a gente vai fazer a pauta? Sim. Porque hoje foi tudo novo. Mas acho que deu super certo, né? Não, tranquilo. Eu acho que assim, se a gente sentar para falar de direito, né? Vamos conversar sobre direito. Como um todo, eu tenho mais só para falar rapidinho mais uma coisa aqui. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na verdade eu queria fazer alguma coisa ligada à tecnologia. Na época, estava tudo em moda, tecnologia e tal, eu queria fazer tecnologia. Primeiro semestre eu falei, eu nasci para ser advogado. Não teve jeito. Porque o direito me mostrou uma questão que eu acho até hoje, que todas as escolas públicas, privadas, tudo, tinha que ter uma parte do direito, pelo menos constitucional, os direitos básicos, para todo mundo ter uma certa noção, sabe? Então, se a gente for falar sobre direito aqui, dos mais variados temas, a gente vai ficar aqui até amanhã. Prepara o café, prepara a cerveja, tudo mais, porque... Todo aluno de direito, ele fica deslumbrado com o que ele consegue fazer com aquilo, né, que ele aprendeu. Sim. Na faculdade, a gente fica deslumbrado com isso. Só que a primeira decepção é quando vê o direito na prática, né? É burocrático. Só que eu acho que se não desistir, é bem recompensador, né? Não, Você conseguir
fazer valer o direito da pessoa e dar essa notícia e a pessoa ficar agradecida. Eu acho que o mais gratificante que tem é você falar para a pessoa que você conseguiu o que ela queria, sabe? Como eu falei no começo, às vezes eu faço algumas coisas para bono, e você me auxilia também em alguns casos que eu peço. E, cara, a sensação incrível de chegar pro cara, a pessoa que tá precisando mesmo, sabe? Falar, meu, consegui aqui para você, ó. Puta, não tem... Não ficou só na promessa, né? Eu consegui. E não, eu acho que não tem... Tem sensação melhor do mundo. Às vezes só obrigado a pessoa já valeu tudo. Sim. Especialmente dessas pessoas que você sabe que não tem condições. Então, pra mim é tudo, cara. Pra mim, eu ganhei o dia, entendeu? A pessoa às vezes me liga, ô, doutor, obrigado, se não fosse você, eu não teria conseguido, tá? Fala, puta, a semana tá feliz. Pode vir sentença de procedência, mulher pode querer brigar comigo, cachorro vai morder meu pé, mas... Vai brigar. Semana já tô feliz, semana já fica feliz. É legal. Então, acho que o direito é isso. É você conseguir transformar, mostrar para as pessoas que ela tem algumas coisas a reclamar, enfim, qualquer área que seja, entendeu? Que por mais que a gente tenha toda essa informação, celular, WhatsApp, Instagram, internet, não sei o quê, as pessoas são muito desinformadas ainda. Muito. Com certeza. Espero que o podcast aí ajude a informações. Informação de fácil acesso para as pessoas. Com certeza. Então é isso aí. Bruno. Valeu. Obrigado por ter comparecido. E esse foi mais um episódio. Nos acompanhe nas redes sociais, @gumasaki. Bruno Arcari Advogados. Então é isso, até o próximo episódio. Um abraço. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @gumasaki. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.